Você já percebeu que, antes de algo realmente grande acontecer, o silêncio aumenta? Nada desmorona de forma visível, nada explode, mas por dentro, algo começa a se mover. Uma inquietação sutil, uma sensação estranha de que a vida que você levava já não sustenta mais quem você está se tornando. A sabedoria antiga sempre revelou isso. Antes de grandes viradas, o interior entra em conflito. Não como castigo, mas como sinal. Quando o Eterno decide expandir uma vida, ele raramente começa pelo exterior. Ele começa mexendo na estrutura interna, retirando apoios falsos, desmontando certezas frágeis, silenciando distrações. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Pessoas se afastam sem explicação. Planos que antes faziam sentido, agora parecem vazios. Conversas que antes preenchiam, hoje cansam. Isso não é perda, é preparação. A Escritura Sagrada mostra que, antes de confiar algo grande a alguém, o coração é provado. Porque aquilo que vem não se sustenta em uma mente desorganizada, nem em um espírito acomodado. Antes da expansão, vem o ajuste silencioso. E aqui está um sinal claro desse processo. Você começa a perder prazer em coisas que antes te satisfaziam. Não é ingratidão, é crescimento. A alma começa a rejeitar uma vida pequena demais para o propósito que carrega. A sabedoria antiga sempre afirmou: todo grande desejo começa como incômodo, não como empolgação. É uma pergunta que insiste, um vazio que nada preenche, uma sensação de há mais. Quando o Eterno quer te dar algo grande, ele primeiro retira o conforto do pequeno. E muitos interpretam isso como crise, quando na verdade é convocação. Você não está perdida, você está sendo reposicionada. Existe uma diferença profunda entre estar sem direção e estar sendo deslocada. O deslocamento dói porque exige abandono. Abandono de versões antigas, de expectativas que não eram suas, de identidades que já cumpriram seu papel. A Escritura Sagrada chama isso de deserto. E o deserto nunca foi punição, sempre foi treinamento. Se você sente que algo terminou sem que o novo ainda tenha começado, isso é um sinal claro de que o céu está trabalhando nos bastidores. Grandes entregas exigem silêncio antes do anúncio. Raízes crescem no escuro. Se isso ressoa em você, escreva nos comentários, não para o algoritmo, mas como um compromisso interno. Eu confio no processo de Deus. Quando o Eterno decide ampliar uma vida, ele reduz o barulho ao redor. Você percebe isso quando a pressa diminui, quando a necessidade de agradar some, quando a validação externa perde força. A mente precisa ser descondicionada antes de ser reorganizada. E esse processo não é confortável. O segundo sinal começa aqui. Você passa a enxergar padrões que antes ignorava. Erros repetidos, decisões emocionais disfarçadas de lógica, relações que sempre te mantiveram no mesmo lugar. De repente, tudo fica claro demais, e o que antes era tolerável se torna insuportável. Isso não é coincidência, é consciência se expandindo. A Escritura Sagrada ensina que a falta de clareza destrói destinos. Quando Deus decide entregar algo grande, Ele primeiro organiza o interior, porque nada externo se sustenta em uma mente em caos.
Talvez hoje o seu maior campo de batalha não seja externo, mas interno. Pensamentos indo e vindo, dúvidas sobre merecimento, medo de avançar e medo ainda maior de permanecer. Isso não é fraqueza espiritual, é transição. É o ponto exato entre quem você foi e quem você precisa se tornar. Dominar a mente exige responsabilidade. Exige parar de culpar o passado, as circunstâncias, as pessoas. Por isso, muitos sentem o chamado, mas poucos atravessam, porque atravessar exige alinhar pensamento, fé e ação. Quando você assume esse compromisso interno, o terceiro sinal aparece. Você começa a ser testada emocionalmente. Situações pequenas, mas precisas. Pessoas que apertam exatamente os botões que antes te controlavam. Não para te derrubar, mas para revelar se você ainda reage ou se já aprendeu a responder. A Escritura Sagrada chama isso de refinamento. O ouro só revela seu valor depois do fogo. Se você ainda sente vontade de reagir, mas escolhe o silêncio, se ainda sente medo, mas não recua, se ainda sente dúvida, mas continua avançando, isso é um sinal poderoso de que algo grande já está em movimento. Porque antes da entrega, o céu confirma se você consegue sustentar. Então algo muda. O tempo desacelera. Nada avança rápido demais, nada desmorona completamente. Não é estagnação, é precisão. Você aprende a esperar sem desistir, a agir sem ansiedade, a confiar sem passividade. Esse equilíbrio é raro e exatamente por isso precioso. A Escritura Sagrada chama isso de mansidão, não fraqueza, domínio. Você entende que nem toda batalha exige movimento imediato. E aqui muitos se sabotam, confundindo silêncio com abandono, espera com atraso. Mas Deus não atrasa, Ele alinha. E alinhamento envolve você e tudo o que precisa estar no lugar certo. O quarto sinal então surge. Você se sente desconfortável com versões antigas de si mesma. Velhos hábitos não combinam mais. Velhas desculpas perdem força. Velhas narrativas já não convencem. Isso pode ser solitário, mas é refinamento. Você começa a proteger sua energia, a dizer não sem se justificar tanto, a escolher silêncio onde antes havia explicação. Isso não é frieza, é foco. O que está vindo exige leveza emocional. E então, o quinto sinal se manifesta, não como euforia, mas como certeza. Uma paz com direção. Não ausência de medo, mas ausência de dúvida sobre o caminho. Você ainda não vê tudo, não controla tudo, mas algo dentro de você sabe. Não porque alguém confirmou, mas porque mente e espírito entraram em acordo. A Escritura descreve isso como uma paz que ultrapassa a lógica. Nesse ponto, você para de implorar sinais externos, para de correr atrás de validação, para de reagir ao caos, porque entende que o que Deus prepara não pode ser roubado por distrações temporárias. Alguns não vão entender sua calma, seu silêncio, sua firmeza. Mas isso não é distância, é maturidade. Nada do que você viveu foi castigo, foi construção. Deus não te tirou coisas, Ele te preparou para não perdê-las quando algo maior chegar. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Esse conteúdo não fala com todos, fala com quem está em transição, com quem suportou o processo e percebeu que algo mudou por dentro. Confie, o processo já começou. E quando a transformação termina,
a entrega se torna inevitável.